Pronto? Agora tá. Valeu, obrigada, Andréia. Obrigada pela lembrança. Bom, professor Cândido, tá? Que vai conversar com o Pedro hoje sobre a pedagogia emancipatória de Paulo Freire na transformação democrática ecossocial. O professor Cândido é analista social e ativista cidadão. Ele é graduado em filosofia, mestre em educação e doutor em sociologia. Centra atualmente a sua reflexão e prática são nos sujeitos coletivos, nos movimentos sociais, na cidadania ativa e na transformação democrática. Adorei uma coisa que ele escreveu aqui. Participa e anima redes de fórum. A ânima mesmo. Renunciou à vida acadêmica, também adorei isso, em 1990 e vem atuando desde então a partir do IBASE. Então, assim, é um ativista que a gente tem aqui e que vai conversar com o Pedro hoje sobre a Paulo Freire nessa questão da pedagogia emancipatória na transformação democrática social. Então, à vontade, vou desligar meu microfone também e vou ficar aqui para qualquer coisa. Tá? Eu, Anderson e Andréia, a gente está aqui, tá bom? Tá bom, boa reunião, boa entrevista, Pedro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Dora. Boa tarde, Cândido. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas que estão aqui participando conosco dessa segunda edição das nossas tardes freirianas. E eu queria dizer que é um prazer enorme receber o Cândido aqui nessa segunda tarde freiriana, porque o Cândido é um companheiro de muitos anos, né, das lutas sociais, por quem eu tenho uma profunda admiração, justamente porque, como a Dora pôde bem dizer no seu currículo, o Cândido é, ao mesmo tempo, um ativista social, né? E nós convivemos nas últimas décadas em muitas lutas, né? Fórum Social Mundial, enfim, vários frontes aí da luta democrática no Brasil e na América Latina, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem uma contribuição extremamente importante numa reflexão sobre a questão dos paradigmas, né? De pensar que novos paradigmas podem nos ajudar a olhar em perspectiva, né, esta luta social, a pensar estrategicamente, né, os rumos dessa luta social. Então, cada conversa com o Cândido, eu aprendo muito. E o próprio processo de preparação desse nosso diálogo aqui, desde a discussão do título desse diálogo e toda a nossa conversa, foi assim, um grande aprendizado para mim. Então, para mim, é uma grande alegria poder ter o Cândido aqui hoje. E eu queria começar, Cândido, justamente, nós estamos aqui, então, hoje para discutir, né, essa relação justamente entre os paradigmas emancipador, né, que caracterizam as propostas de Paulo Freire, né, e essa proposta de um paradigma de transformação democrática ético-social. Mas eu queria começar com uma pergunta mais pessoal, né, para você, que seria um pouco assim, como foram os seus encontros na sua história, né, com Paulo Freire? Né?
como Paulo Freire entrou para a sua história pessoal? Tá bom. Bom, eu agradeço, Pedro, esse honroso convite. E, bom, a gente tem uma relação longa, sem dúvida, de amizade, cumplicidade, cidadã, vamos dizer assim, que mistura tudo isso com emoção, com encantamentos e sofrimentos também, de derrotas que sofremos, etc. Mas também agradeço a oportunidade de ter esse contato com a Unirio, enfim. Eu saí da academia, mas nunca consegui, vamos dizer, ser contra a academia, não era isso, né? Era simplesmente, eu queria ter asas para pensar e voar com liberdade, né? Os parâmetros acadêmicos me incomodam um pouco às vezes, né? Então, foi mais isso. E a ação no IBASE me estimulou ao livre pensar, bem na linha de Paulo Freire. Mas, entrando na sua questão, eu, de fato, sou da geração, vamos dizer, que entro na faculdade, exatamente em filosofia, em 65, numa faculdade que era uma faculdade de resistência na época, no interior do Rio Grande do Sul, em Juí, um polo de referência do movimento estudantil, inclusive, da UNE, da JUC em particular, porque era uma faculdade ligada aos capuchinhos, que era um polo de teologia da libertação, lá no Rio Grande do Sul, etc. É um pensamento muito criativo. E é aí que eu começo a entrar em contato, já em plena ditadura, mas no início da ditadura. Então, eu me faço estudante universitário e me faço um ativista claramente, vamos dizer assim, voltado a essas questões, por grande influência de quem me orientou e me indicou Paulo Freire. Então, já tinha algumas coisas, porque no interior da JUC se discutia isso, e eu fui convidado a ser da JUC, né? E aí, a primeira experiência que eu tive foi tentar, a partir do método do Paulo Freire, a gente fazer uma experiência como estudantes lá na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, na periferia da cidade. E isso me rendeu tanto a experiência como me rendeu uma esposa, porque eu e a Luz éramos parceiros nesses cursos e a gente acabou se apaixonando, etc. E estamos vivendo até hoje mais de 50 anos juntos, né? Mas essa entrada me obrigou a pensar um pouco em toda essa pedagogia, né, freiriana, e foi muito, muito interessante para mim. Eu acabei conhecendo ele pessoalmente, assim, depois de conhecer antes os livros dele, né? Os primeiros livros dele, porque foi em Paris, já eu meio escapando, né? Porque tinha sido preso e estava com as filhas já pequenas. Então, a Henriane de Chapunet, uma amiga comum de Paulo Freire, minha também, sim, conheço. Me sugeriu eu ir para Paris, que ela conseguia bolsa, etc., e tinha amigos na universidade que podiam virar meus orientadores de um doutorado. E eu, em Paris, acabei entrando na Paris 1, né, na Sorbonne, num doutorado de sociologia, mas, ao mesmo tempo, eu participava da implantação do CEAL, que não é o CEAL nosso aqui, mas era o Centro de Estudos da América Latina que a Henriane estava animando, que para ela foi um projeto dela de apoio a ativistas da região, com a ideia freiriana de troca de saberes. Então, ela conseguia bolsas para ativistas de vários países e estimulava a troca com ativistas europeus ou entre nós, os vários países, etc. E, nesse processo, o Paulo Freire, nessa entidade, era o presidente. E ele veio a Paris, de Genebra, e a gente teve reunião com ele. Então, foi um tete-a-tete pela primeira vez para mim, né? Encantado de conhecer Paulo Freire, etc. Mas foi assim, uma manhã
inclusive porque a Henriane costumava fazer os cafés da manhã, que não tinham fim na casa dela, e a gente discutia política, vamos dizer assim. Eram manhãs de trocas. Depois, ele já na volta nos anos 80, ele já voltando ao Brasil, a gente se encontrou num evento que tanto ele como eu fomos convidados, um evento sobre educação em Manaus. E aí tivemos uma oportunidade de um papo longo tete a tete, assim, né? Ele me falando dos projetos dele nessa volta ao Brasil, querendo saber que na época eu me inspirava sobretudo em estudo de movimentos sociais, dos novos movimentos, do que significavam e o que significava a educação popular nesses movimentos. Tanto sim que animava um grupo dentro da pós-graduação de movimentos sociais e educação popular, né? Nessa época. Bom, eu não tive outros contatos diretos com Paulo Freire, mas sempre foi assim espécie de orientação para mim, essa inspiração de Paulo Freire. E acho que é isso que me levou a abandonar a academia e acabar no IBASE, né? Mas uma série de... Eu estava muito inquieto, insatisfeito com o trabalho que eu fazia no mundo. Eu estava na Fundação Getúlio Vargas, na pós-graduação em educação, e estava no que é hoje o Centro de Pós-Graduação, o CPDA da Universidade Federal Rural do Rio. E eu abandonei os dois, né? Finalmente fiquei só no IBASE. E daí tenho 30 anos de experiência no IBASE, onde, claro, vem tudo. Então, a Paulo Freire resta assim como, vamos dizer, uma versão para mim, um gramsciano convicto, né? Uma versão gramsciana no aspecto específico da educação. Vamos dizer assim, de como a liberdade de pensar é central para ser sujeito, né? Todos têm direito de ser sujeitos de pensar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sim, foi assim que eu entrei na história, né? Com Paulo Freire, né? E continua vamos dizer, me rondando na cabeça nesse sentido, e minha prática. O Cândido, nós não tínhamos combinado isso, mas agora você me despertou isso. Você falando como gramsciano convicto, né? Uhum. Desenvolve um pouco mais essa ideia final que você colocou, né? Do Paulo Freire. Porque Gramsci antecipa algumas coisas que depois Paulo Freire afirma como princípios, né? Pedagógicos, né? A construção da hegemonia para Gramsci é elaborar conjuntamente convicções, entende? É claro que ele vem de uma tradição marxista, mas só que ele é um crítico do marxismo como que era pouco histórico e muito dogmático, e dizendo, não é com um dogma que as pessoas vão se convencer, as pessoas têm que pensar e se sentir, vamos dizer, envolvidas em seus próprios pensamentos, e esses pensamentos as unem às outras, etc., etc. Toda a reflexão de Paulo Freire vai no sentido, e claro, ele também tem essa preocupação com a emancipação, com a liberdade, com criar sujeitos sociais, vamos dizer, do cara ser sujeito, e para ser sujeito tem que pensar pela própria cabeça, vamos dizer assim. E isso não diferencia ninguém, todos precisamos disso, né? Mas só seremos sujeitos de transformação se valorizarmos essa capacidade de pensar e, em função disso, se articular com os outros, né? A transformação para Paulo Freire é um ato de criação, né, humana. E essa dimensão do humanismo é que une muito Gramsci e Paulo Freire, né? É pensar
vamos dizer, está em jogo a dignidade, está em jogo a liberdade, está em jogo, vamos dizer, a gente não vai conquistar a igualdade, não vai conquistar direitos se os sujeitos que estão em questão não se sentirem sujeitos desses direitos, né? Enfim, essa dimensão que eu acho que está presente nos dois, mas só que, isso já entrando um pouco além, o Paulo Freire é do século passado, como o Gramsci foi do século passado. Gramsci foi do início do século, ele foi praticamente até o final do século, né? Mas viveram momentos históricos, então a gente não pode simplesmente transpor os pensamentos deles à nossa realidade, que são outros, é outro momento histórico e outro desafio. Senão a gente eles viram dogma, né? E não se trata de dogma, se trata de uma orientação filosófica e humanista sobre o agir humano, sobre o agir humano em comunidade, em comunhão com os outros, inclusive em comunhão com a natureza, porque isso sim, ele não tem uma grande, no caso Paulo Freire, né, não tem uma grande, nem Gramsci, grande reflexão, talvez até em Gramsci menos, sobre a natureza em si, mas mais sobre a sociedade, mas as coisas que tem de Paulo Freire sobre a natureza é essa comunhão com os outros e com todos os seres vivos, né? Porque a ação transformadora é com os outros e sobre a natureza e com a natureza. Enfim, essa interdependência, que é também consciência da interdependência e que nos torna autônomos, emancipados, quando não negamos que somos parte, mas temos consciência de que somos parte e exercemos essa nossa consciência como sujeitos de ação, né? Então, essa coisa que acho que anima, né? É interessante, Cândido, com relação a esse aspecto que você aborda no final e que nos liga, né, com a discussão do paradigma de transformação ecossocial, que nesse livro aqui, que é uma referência importante, que é um dicionário Paulo Freire, né, organizado pelo professor Danilo Streck, né, tem uma passagem que ele recupera do Paulo Freire no livro da Pedagogia da Indignação, que Paulo Freire diz o seguinte, que não é possível existir amorosidade entre homens e mulheres ou entre seres humanos se não houver amor pelo mundo, né? Ou seja, quer dizer, ele já tem isso que você disse, quer dizer, já tem uma reflexão de que o amor pelo mundo deve envolver relações com outras dimensões além das relações sociais, né? Relação com a natureza, com seres não humanos, né? Então, de certa maneira, no humanismo de Paulo Freire comporta, né, esta dimensão para além da relação estritamente com seres humanos, né? Não sei como você vê isso. Não, claro, ela tem presente, mas sem dúvida isso que eu falo hoje em democracia ecossocial, democratização social, transformação, vamos dizer, usar categorias dele como inspiração para a gente pensar de uma forma mais complexa e mais holística nessas relações, porque qualquer dogmatismo é problemático, né? Claro. Ele é negador de história. E o que tanto Gramsci como Paulo Freire falam é que nós somos fazedores de história. Mas para ser fazedores de história, a gente tem que se sentir sujeitos dessa história. E isso a gente se faz sujeito. A gente o fato de nascer, sim, tem o direito de ser, mas o fato é que as estruturas são tão opressoras, são tão negadoras disso, que tem N formas de negação dessa capacidade
de ser, vamos dizer, comunidade com os outros, né? Que é a condição do viver, porque não existe vida sem essa teia de relações sociais e de relações com os outros seres de vida, com toda a natureza, né? Não existe. Agora, existem perturbações e enormes estruturas sociais negadoras disso, né? Privatizadoras disso, etc. Então, essa coisa que eu acho que da reflexão pedagógica de Paulo Freire nos ajuda para pensar que não se trata de buscar um modelo, como se existisse um modelo dogmático de viver, mas se trata de ser sujeito da própria vida, vamos dizer assim, e das nossas vidas, coletivamente, porque isso se dá num ato coletivo, é na troca. Não, a pedagogia é isso, vamos dizer, o que nos torna humanos é, por exemplo, a cultura. O que é a cultura se não só existe como produção coletiva? O que é a linguagem se não é uma coisa coletiva para nos entender? O que é? Enfim, as coisas fundamentais na vida são o conhecimento, inclusive, só se produzem na troca. Uhum. No entanto, nós não vivemos numa sociedade de trocas assim. Nós vivemos numa sociedade que as trocas são comandadas pela propriedade privada. Então, essas tensões... ele é, claro, ele é o Freire, Paulo Freire, talvez um dos mais geniais pedagogos, né, que a humanidade produziu, enfim, né? Ele acho que não negaria eu dizer assim que ele são como o Gramsci diz isso, há pessoas que são criações do seu tempo. Elas são o que são porque se acumulou por gerações, condições para elas aparecerem, né? E elas fazem síntese do seu tempo, né? Uma síntese de coisas do seu tempo. Paulo Freire faz uma enorme síntese dessas coisas que estão nos servindo muito e continuam sendo extremamente transformadoras até hoje. Você talvez é a coisa assim também mais enfrentada, é a mais universal num certo sentido, né, como pensamento, e ao mesmo tempo a mais agredida hoje, né? Uma das mais negadas, etc., pelo seu caráter revolucionário. Não é por outra coisa. Porque ela faz o que... Porque é fácil dizer, condição é se emancipar, mas sim, mas como se emancipa? Ele não está dizendo que precisa fazer a emancipação só vai se dar se a gente derrubar todas as estruturas de poder. Não. Quem vai derrubar o poder se não é o emancipado? Entende? Para exercer sua emancipação. Então, vê a dialética, e ele é um dialético, né, Paulo Freire, tanto assim que ele diz que naquele Pedagogia da Autonomia, ele é muito claro em dizer a mudança como dialetização, né? Denúncia e possibilidade de mudança. Você descobre as contradições, né? E você as denuncia. E esse é um ato transformador, em princípio, mesmo se, em termos históricos, práticos, vai levar tempo. Mas já é uma grande mudança. É uma mudança fundamental. E talvez essa é a grande pegada, vamos dizer, de Freire, que nos dá perspectivas amplas de pensar campos que ele talvez não pensou e que são fundamentais hoje, né? Que eu saiba, por exemplo, ele nunca falou dessa pandemia aí, eu não me lembro, né? Mas porque já faz tempo que li os livros dele, e você que me lembrou do dicionário, né? Inclusive, daí eu andei procurando coisas e, claro, o livro também é histórico. O dicionário é datado, vamos dizer. Porque se a gente for pesquisar, a gente vai achar outras coisas, né? Não é que eu não tenha, porque é muito abundante a reflexão de Freire, né? E muito inovadora para a gente. Então,
no sentido de diálogo com Freire, né? Não só freiriano, mas como se a gente estivesse dialogando com ele, provavelmente ele teria respostas a um monte de questões que nós temos hoje, que na época não se colocavam, né? E que hoje se colocam muito. Por exemplo, eu não sei quanto o Paulo Freire estava falando de mudança climática, por exemplo, só para pegar um troço que parece um desregulador mais estrutural, né, do tipo de civilização que nós temos e que pode implodir, inclusive, com as condições de vida do planeta, né? Mas o fato é que acho que ele teria respostas, entende? Esse é o que é o importante. Então, cabe a nós buscar, porque ele dizia, ninguém é dono de conhecimento. Ele se faz na troca. E trocando, com ele ou com outros, a gente vai descobrir o que fazer. Né? Essa coisa que é encantadora e animadora nessa perspectiva. Porque você diz assim, nós temos que... É aquela velha coisa que a gente diz numa linguagem mais de esquerda, né? Tomar consciência, né? Mas, na verdade, é o ato fundamental, porque o que nos distingue humanos no meio da vida é o fato de ter consciência. E por ter consciência, nós somos muito mais responsáveis que, sei lá, uma árvore por garantir a integridade do planeta, porque ela não tem consciência do fundamental papel que ela exerce, né? Mas que ela é essencial, não existe nenhuma vida que não depende do açúcar que a planta dá, não existe vida, energia, isso só quem sintetiza é a grande usina química da natureza, que é a árvore, né? As plantas em geral. Então, essa coisa que a gente tem que ter presente, mas que na discussão, a partir das categorias de Freire, elas como libertam a gente, inclusive, dos chavões, entende? Das amarras, assim. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa clássica, né? Essa coisa são sujeitos da para o Freire todo, sim, indiscutivelmente todo. Para certos pensamentos de esquerda, só alguns são mais privilegiados que outros. Bom, eu não sei se você está me ouvindo, Pedro, porque parece que falhando algo aqui... um pouquinho. Hein? Deu algum problema? Agora está bom. Agora estou te vendo. Tá? Por exemplo, claro que não era a batalha de Paulo Freire, é a batalha de ativista. Dizer, não tem protagonismo a priori, protagonismo se faz na ação. Isso seria consequência da reflexão de Paulo Freire. Mas nas teorias, na ciência política, no marxismo, existem prioridades. Existem categorias com capacidade de ser protagonistas e outras são lixo da história. E isso você não vai encontrar nunca em Freire. Tá ouvindo de novo? Estou ouvindo. Não, estou ouvindo. Não, tá bem. Mas, enfim, essa discussão que eu acho que que é importante isso que você essa iniciativa sua e da Unirio, da gente ver essas múltiplas facetas de um pensamento que não fazer leitura dogmática dele, né? Uma leitura de inspiração dele, porque ele nos liberta. Ler Paulo Freire é praticar a pedagogia da liberdade, né? Que, aliás, é uma das obras dele, né? A educação com prática de liberdade, né? Enfim, e é permanente, a gente sempre se educa, a gente sempre descobre, a gente sempre cria, etc. E esse fazer-se humano, que é esse processo que ele fala, porque isso é a condição do ser humano, é que nos transforma em sujeitos da ação, de transformação social, etc. E que nos leva às grandes questões que a humanidade enfrenta, que todos enfrentamos, etc. Então, Cândido, sobre isso, eu queria que você aproveitasse agora e falasse um pouco
desse paradigma de transformação democrática ecossocial? Qual que é a tua compreensão disso, né? Claro, porque você vê, isso não tem nada a ver com pensar democracia liberal, não liberal, de não sei o quê. É mais de pensar nos princípios fundantes da democracia, que são liberdade, igualdade na diversidade, né? Com solidariedade e participação, enfim. Mas, enfim, a liberdade é a grande questão de Paulo Freire, né? Então, à luz desses princípios, é que a questão democrática é, sobretudo, o processo que precisamos gerar. Não é um modelo. Não existe a democracia. Existem princípios em ação acordados. Por exemplo, se a gente luta pela mais absoluta liberdade, então sejamos, mas existe liberdade sem igualdade? Não. E, portanto, como é que a gente faz? Vamos dizer, são princípios que exigem que a democracia sempre seja um movimento, um processo em construção, em transformação, como diz o Paulo Freire. Então, essa é a primeira questão. Uma segunda é dizer, escuta, nós falamos democracia como associada a direito, ou entendemos liberdade, igualdade, diversidade, etc., essas coisas, as diferenças, como direitos humanos. Existem direitos humanos que negam direitos humanos? Mas você diz, como assim? Por exemplo, nós temos direito de negar o direito para as futuras gerações de ter a mesma natureza que nós tivemos? As mesmas condições? Portanto, existem direitos intrínsecos à natureza, porque não existe vida sem ela. E nós não podemos usar para nós o que é uma coisa que foi dada para nós e foi dada para gerações passadas e é da condição de ter outras gerações no futuro. Nós estamos numa passagem, né? Sujeitos numa passagem. Eu tinha posto, não então, tinha dado. Aí eu aumentei. O que eu... É uma pergunta? Não. Não. Só vi uma fala aí. Bom, mas aí eu acho que a reflexão mais muito forte aqui na América Latina hoje é sobre os direitos da natureza. E não tem como pensar justiça social ou meramente justiça ambiental sem pensar que a justiça é mais complexa, porque a gente tem que pensar ela também uma justiça ecológica, vamos dizer assim, que significa preservar a integridade do planeta, a integridade das outras espécies, essa teia de relações da vida, que nós não existimos sem ela. Por isso que eu chamo de uma democracia ecossocial, não como um modelo, mas como introduzindo princípios que talvez não estavam tão presentes ou estavam só emergentes, mas não foram vamos dizer assim, nas condições históricas passadas, e estamos falando de Paulo Freire, o momento que ele viveu, elas emergem, mas não tem a elaboração que tem hoje, né? A gente tem uma produção coletiva de sujeitos coletivos, uma dimensão hoje planetária muito mais clara, uma visão planetária muito mais clara de que a gente não tem um modelo único, mas não tem como não pensar o conjunto do planeta, porque ele é interdependente, né? Vamos dizer, o vento que traz a poeira do deserto do Saara para a Amazônia também é o vento que traz o rio voador da Amazônia para baixo aqui, e que o El Niño no Pacífico afeta o ciclo da água e do clima, enfim, essas coisas todas aqui, as emissões que colonizaram a atmosfera, porque as emissões, por exemplo, sobretudo elas que desregulam o sistema, são emissões do modelo capitalista, produzir sem limite, né? E demitir sem limite, sem respeito
a regeneração, a capacidade de regeneração da atmosfera. É um sistema predatório de produção, é extrativista na sua essência. E para ser extrativista é colonial, é machista, é tudo isso, né? Mas, enfim, o fato é que as emissões feitas, sei lá onde, afetam os polos, afetam aqui, afetam lá, afetam todo mundo, e elas criam uma barreira que pode desregular inteiramente o equilíbrio climático fundamental para a existência da própria vida, né? Então, essas questões hoje estão muito mais claras para a nossa reflexão. E eu não falo ecossocialismo porque o ecossocialismo é um modelo. E eu não estou falando de modelo, estou falando de um processo. Fazer ação democrática na nossa relação e na relação com a natureza. De busca de justiça ecossocial, de justiça com as condições de funcionamento desse grande bem comum que é a natureza e as condições de nós conviver todos com igualdade de conviver numa interdependência e comunhão com a natureza, o social. Então, é essa combinação, ou melhor dito, não existe social sem ser ao mesmo tempo ecossocial. Ou não existe eco sem ser social. Você não pode pensar preservar a natureza tirando os humanos, seria também um absurdo. Então, é uma questão de somos parte dessa história planetária, né? E isso que é importante ter presente. E aí o Paulo Freire ajuda muito, porque redefine a questão emancipatória, ele não nega, porque nós estamos com problemas estruturais na sociedade que explica, inclusive, por que nós temos um modelo que é tão predatório. É o domínio de uns sobre outros que não permite que a gente comparta isso tudo de outra maneira. Então, a ideia emancipatória que passa por as pessoas se considerarem sujeitos dessa transformação, tomarem consciência e exercerem sujeitos, é uma condição para nós termos uma cidadania de novo tipo com perspectiva planetária. Uma cidadania por ser cidadã, ser parte desse momento histórico da humanidade e do planeta, é que ela quer ser emancipada, né? E quer compartilhar com todos. Não quer pegar só para si, quer compartilhar com todos, né? Eu hoje estava pensando até sobre isso, numa coisa que eu não sei se te falei, mas, enfim, o socialismo real, por exemplo, em nome de uma distribuição, enfrentar a desigualdade, então produzir a todo vapor, secou um enorme lago na Europa do Leste, na Rússia, que era de 80 metros de profundidade, um reservatório que para hoje são vários países, na que era a União Soviética, né? De água e de pesca, e que hoje está seco. Hoje é lugar de visita os barcos lá no meio daquele deserto criado pelo bombeamento sistemático de água para produzir em grande escala em nome de produzir segurança alimentar e não sei o quê. Bom, tudo errado, vamos dizer assim. O problema não é assim. Tem que ser repensada, vamos dizer, a ideia do que é riqueza tem que ser repensada. Não é riqueza o que é monetário, riqueza são as condições de vida e que variam de cada lugar. Eu dei uma entrevista na segunda para um ativista mexicano, um amigo parceiro dessas lutas do Fórum, etc. E ele está em Chihuahua, é o norte do México, e eu uma vez fui lá, ele também é professor universitário, me convidou, é a terra do Pancho Villa, até está o museu. Alô?
Alô? Acho que caiu. Parece que caiu, né? Oi, Cândido. Alô, Cândido? Alô, Cândido? Acho que caiu, acho que ele vai ter que voltar. Não estou vendo ele aqui. Não, ele está aqui. Ele deve estar só com problema de sinal mesmo. Porque ele não caiu, não. Não caiu, né? Eu estou vendo Agora caiu. agora. Agora, de Agora repente, caiu. ele vai entrar de novo. Vamos ver. É. Aí você pode até ir Quantos comentando. minutos? Quantos minutos já deu? Já estamos com 14h54. Tem que. Já estamos com 44 minutos. E passar para o debate já, né? Isso, acho que é legal. Então, a gente já vai convidando a quem quiser fazer perguntas, que pode se inscrevendo pelo chat, que a gente vai anotando e vai organizando. Tá? Esperando o Cândido retornar. Ele nos disse no início que ele está num sítio desde o início da pandemia. Pode ter acarretar algum problema na ligação. E o microfone dele é só por celular. Pois é. Bom, mas a gente... Vamos ver aqui. Ele ainda não voltou. Coisas do remoto, né, gente? Você não quer ir comentando o que ele falou? Que aí, quando ele voltar, a gente retoma. Ele vai voltar. Bem, eu acho que assim é bastante importante essa reflexão do Cândido em muitos aspectos, né? Está voltando? Está voltando. Está ingressando. Está ingressando? Vamos esperar, né? Vamos esperar, então. Como eu falei, já está aberto para as questões, tá? Quem quiser ir se inscrevendo. Animem-se para... Já tem questões, Dora, lá, viu? Pode ser debate. Tá, a Andréia e o Anderson, eles vão organizando a lista. Tem a Emília e tem também o Cadu. Ok. Deixa o Cândido voltar. Agora eu voltei. Tinha caído, não sei o que se passou. Tinha desconectado. Você estava falando, Cândido, você estava falando do encontro com o professor lá em Chihuahua, e aí interrompeu. Até ele me lembrou, quando ele me entrevistou aqui outro dia, daí ele disse, você está na Mata Atlântica? Eu digo, Ele disse, lembra que você ficou apavorado com o deserto aqui na volta? Eu disse, sim, só que hoje eu tenho um olhar diferente. Foi em 2003 que eu estive lá. Eu disse, hoje eu estou repensando aquela experiência, eu disse, quanta vida tem lá no deserto? Vocês estão num deserto maluco lá, né? Mas, vê, é um comum diferente do nosso. Daí eu disse até para ele, não tem solução igual, não tem um modelo igual. Tem sim condições de a gente ter princípios comuns a como tratar nossos comuns, nossos bens comuns. E, no caso, é um bem comum diferenciado. Por exemplo, eles têm, eu até brinquei com ele, né? Vocês têm o cactus, o Nepal, que é produtor de tequila, que, aliás, é uma bela bebida, melhor que a nossa cachaça, né? Então, eu disse, vocês é uma invenção de modos de viver com aquelas condições lá. Vocês têm, claro, uma gestão de água 10 vezes melhor que nós, porque a água lá sim é um bem comum, porque tem um rio que vem de gelo, não sei de onde, né? Mas que se passa no deserto, então tem que tratar aquilo, né? Então tem, mas enfim,
o fato é que os comuns, falando de princípios, entram nessa reflexão que, por exemplo, eu não vou encontrar provavelmente em Paulo Freire uma reflexão sobre isso, mas sim vou encontrar uma reflexão sobre o conhecimento que é um comum produzido. E o conhecimento só se produz enquanto comum. O que é a anomalia é a apropriação privada, é a propriedade privada do conhecimento, como se faz. E assim vai. O comum natural, a água, é um dom da natureza, né? E como é que alguém se apropria e privatiza a água e cobra por ela? Para pegar uma lei nossa aqui agora, né? Que estão querendo privatizar tudo, né? Enfim, o princípio dos comuns, o princípio do cuidado, o princípio do compartilhamento, o princípio vamos dizer, de convivência, são tudo coisas que a gente pode reler Paulo Freire à luz desses princípios fundamentais de uma perspectiva democrática e social, assim como direção para um processo de mudança, de construção coletiva de algo diferente do que nós temos, mas que se impõe para nós para não... porque a alternativa talvez não seja melhor. Eu sou dos que dizem, olha, a barbárie tem mais chance de acontecer se a gente não agir, né? Que a destruição, e esses 1% virá ainda menos, né? E, enfim, contra a humanidade, né? Então, nessa reflexão de paradigmas, mais do que um paradigma em si, nós precisamos aprender com Paulo Freire de princípios em si que nos permitem construir o paradigma que precisamos em cada lugar. Porque cada lugar, um dos princípios é da cidade. Esse diverso pode ser igual. Então, a solução é pluriparadigmas, integrados no espírito de comunhão da humanidade em termos planetários. Enfim, é essa coisa que eu retenho de Paulo Freire como inspiração para pensar e não me deixar levar por dogmas de dizer quem vai fazer isso é não sei quem, etc. Vai fazer, nós que vamos fazer. Cidadãos conscientes do seu papel de sujeitos transformadores, como Paulo Freire dizia. E ele não fazia essa distinção de trabalhar com esse, com aquele. Ele trabalhava claro, com os oprimidos, que ele diz, né? Ele usa todo o tempo essa palavra, né? Mas os oprimidos são essas grandes maiorias, né? Com quem nós lidamos, e é com eles que estamos discutindo, né? E, claro, a possibilidade não está nas nossas mãos sozinhas, está sempre em coletivos. Eu acho que o Cândido aborda aqui um aspecto no último encontro com o Sérgio, né? A gente falou de como Paulo Freire se insurgiu, né, e se insurgiria contra qualquer forma de autoritarismo, né, seja de onde vier. E você aborda um outro lado que é verdadeiro também, que ele se insurgiu sempre contra toda forma de dogmatismo também, né? Claro. Venha de onde vier, né? Então, acho que é outra característica do pensamento dele, né? Mas acho que agora nós podemos abrir para o debate. Você teria mais alguma coisa que você gostaria de dizer nessa fala introdutória, Cândido? Não, eu acho que é por aí. O mais importante é a gente ter essa onda de discussão, digamos assim, né? Alimentar essa onda, porque os imaginários mobilizadores são sempre construção coletiva. E se eu pego os desafios que nós temos no momento no Brasil, a nossa tarefa não é simplesmente preservar certas condições institucionais de democracia. Nossa questão é sim fazer essa luta, mas uma luta em que o nosso compromisso e nosso engajamento nos levem a não, vamos dizer, a mudar a normalidade, a criar outras condições para mais liberdade, menos racismo, menos patriarcalismo, menos destruição da natureza, enfim.
a pandemia mesmo é talvez a expressão mais evidente da nossa ruptura com a natureza, né? E ela é hoje uma grande ameaça para a humanidade já como um todo. Claro, uns mais, outros menos, dadas as desigualdades, mas ela é uma ameaça planetária e uma ameaça humana que a gente vai ter que encontrar formas de conviver. Mas ela pode também ser motivo de mais exclusão. Se uma grande farmacêutica se apropria do saber coletivo que está sendo feito em torno à busca de vacina, busca não sei o quê, vai se reproduzir ainda um maior desastre, vamos dizer assim, humano e de concentração e tudo. Né? Enfim, é isso. Legal. Obrigado, Cândido. Vamos abrir agora, então, para as questões, né, e continuar essa nossa conversa aí. Isso. Pedro, olha só, já tem 4 pessoas aqui inscritas. A gente abre para essas 4 e depois... Isso. Abre para as 4 e depois a gente... Né? Então tá. Então a nossa ordem está aqui. Primeiro a Emília, né? Emília. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Sim. Eu também. Boa tarde, professores e professoras. Eu sou Emília, eu sou mestranda da UF, aqui no Rio de Janeiro, e é com muita satisfação que eu participo desse Círculo de Cultura. O professor Cândido levantou a questão de que se Paulo Freire teria sentido a questão ou ter vivenciado a questão de uma pandemia. Aí eu fiz a seguinte reflexão. Poderíamos falar de uma pandemia da fome no interior do Nordeste brasileiro? Paulo Freire, raiz do nosso Nordeste, sentiu a fome de perto, ou seja, a pandemia. E o que a gente vê hoje, né, o que está acontecendo em todo o território nacional, e principalmente no nosso Nordeste brasileiro, que sofre muito, muito, muito com a questão da pandemia do Covid-19. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a pandemia da fome no interior do Nordeste, se for possível. Obrigado pela... Cândido, sim, vai fazer todas, tá? Vamos ouvir 4, por favor. Tá bom. Tá? Então, a pandemia da fome, agora é o Cadu. Cadu, você quer falar? Você está por aí? Ele passou uma pergunta, mas seria bom que ele falasse, né? Cadu? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Tá, estamos sim. Estamos sim. Estão conseguindo me ver? Sim. Vou achar a minha pergunta aqui para eu reproduzi-la. Acho que eu coloquei. Cândido, eu agradeço a exposição, a iniciativa de todos. Eu queria que você falasse um pouco mais, atualmente, como é que o senhor avalia as ações e as políticas identitárias nos espaços educacionais. Você começou a falar sobre... que podem ser úteis. Você poderia aprofundar um pouco mais. Esclarece um pouco mais tua inquietação, Cadu. Oi? Esclarece um pouco mais qual é a tua inquietação. Há discussões como gênero, raça, etnia, LGBTfobia, como tratar isso, um processo inclusivo nos espaços educacionais. E os desafios que a gente tem atualmente com esse contexto político que estamos vivendo. Obrigado. A próxima pergunta é da Maria Alice. Maria Alice? Olá. Oba, tudo bem? Oi, Maria Alice. Oi, Pedro, querido. Tudo bem? Amigo vocacionalismo. E Cândido? Isso. Oi. Nós só nos conhecemos, não pode falar quanto tempo. Então, é assim, eu sou médica e aposentada agora, medicina de família, saúde coletiva, e inclusive nós já retomamos com o Pedro ações nas comunidades, né? Isso há muito tempo, e eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho o que é essa retomada, como é que, mesmo que seja à distância, como é que nós vamos fazer, alguns exemplos que vocês têm tido desse trabalho da educação popular ligada mais às questões de saúde, que elas são amplas, né? Elas não são médicas, né? Em algumas comunidades, como é que vocês têm visto isso? Tá?
como é que a gente está trabalhando ou não está e por onde que nós podíamos estar caminhando. Eu sei que vocês já falaram algumas coisas, mas seria legal complementar. Obrigada. E a quarta aqui desse primeiro bloco é a Regina, que botou uma provocação ali, e aí a gente convida ela para fazer essa provocação agora. Tá aí, Regina? Microfone. Boa tarde, gente. Eu achava que você fosse só ler, não estava preparada aqui, mas o que eu escrevi aí, queria repetir, eu queria falar mais tranquilamente com o Cândido, né, dar boas-vindas, a gente se encontrar nesse espaço de Unirio, que a gente já se encontrou em tantos outros espaços, né, do IBASE. E aí, então, eu queria voltar falando que eu gostei muito da fala, porque a ideia de tardes freirianas, para quem não conhece o Pedro Pontual e o Cândido, pode dar a impressão que é um lugar, na verdade, para a gente fazer uma apologia a Paulo Freire, né? É tudo que Paulo Freire não gostaria, né? Que é tudo que Paulo Freire criticaria, como vocês colocaram muito bem aí. Eu acho que justamente o que eu tentei escrever é que esse diálogo afetivo e, ao mesmo tempo, questionador do Paulo Freire, colocando ele como um homem do seu tempo, como foram outros grandes pensadores, e que teve grandes insights que ficam, né, princípios que ficam, ele tem que ser pensado, né, tem que ser um diálogo com ele. E o que eu escrevi foi que justamente esse fato de não ser uma teoria para ser aplicada, mas ser uma teoria para ser inspiradora, é que faz com que tenham tanto medo de Paulo Freire. Eu acho que justamente a força desse pensamento é uma força, quanto mais questionado ele for, quanto mais atualizado ele for, por exemplo, essas questões que foram colocadas agora, né? Como é que você trabalha a questão do Paulo Freire, que tinha um recorte muito do popular, da classe, com outros recortes, né? Isso é desafiador, eu acho que mais vivo ele vai ficar, né? E mais medo ele vai inspirar. É isso que eu quero dizer. Mais, quem tem medo de Paulo Freire tem medo justamente porque não se trata de um dogma, se trata de um diálogo. Exatamente. Escrito. Parabéns aí, moçada. Obrigado, Regina. Agora fiquem à vontade. Tá. Quer começar, Cândido? Bom, eu não sei, eu falei bastante, quem sabe você fala um pouco. Hã? Isso é um diálogo, Pedro. Bom, posso começar assim Bom, eu queria começar talvez por essa questão da Regina mesmo, né? De fato, Regina, eu acho que a ideia dessas tardes freirianas é justamente mostrar esse sentido inspirador das ideias de Paulo Freire, né? E a minha convivência com Paulo Freire, né, me leva com muita segurança a essa ideia de que tudo que ele mais queria é que ele justamente que ele fosse reinventado, né? Que suas ideias não fossem aplicadas, que elas fossem reinventadas, né? Em muitos momentos ele verbalizou isso claramente. Ele tinha consciência, né, de que as suas ideias eram ideias do seu tempo, né? Ainda que elas transcendessem, né, muitas vezes o seu tempo, né? E por isso elas são inspiradoras, né? E a outra questão é um pouco isso mesmo, né? E, portanto, por elas serem inspiradoras, elas não podem ser tomadas como dogmas, né? Eu acho que matar Paulo Freire é tomá-lo como dogma, né? E nesse sentido, eu penso que promover o diálogo, né, por exemplo, de Paulo Freire com outros pensadores,
eu estava lendo nesse dicionário mesmo do Danilo, né? Quando eles fazem a relação do Paulo Freire, né? Um pouco do que o Paulo Freire teria escrito sobre o tema de ecologia, eles relacionam o pensamento do Paulo Freire com Capra, com Morin, né? Com Edgar Morin, né? E eu acho que é isso, acho que o nosso esforço é de promover o diálogo do pensamento dele com outros pensadores, né? E, sobretudo, né, eu acho que o grande medo que o Paulo Freire provoca, é que ele inspira muito a luta dos ativistas sociais. Ele é fonte de inspiração muito forte para a luta dos ativistas sociais, né? Porque as suas ideias, elas são extremamente mobilizadoras, né? Elas mobilizam as pessoas, elas mobilizam para a ação, né? Elas provocam esperança, né? Elas provocam desejo, elas possibilitam uma maneira de refletir sobre a ação, uma maneira de construir conhecimento, né? E eu acho que é isso que incomoda, né? E põe medo sobre Paulo Freire. Sobre a pergunta da minha querida Maria Alice, né? Somos colegas desde o ginásio, gente. E somos amigos, né, desde o ginásio. Olha, Maria Alice, assim, educação popular e saúde são irmãos gêmeos, né? Acho que a educação popular na área da saúde sempre foi uma das áreas em que a educação popular mais se desenvolveu, né? Tanto no âmbito da sociedade civil, quanto como política pública. É bom lembrar, né, que quando eu trabalhei em Brasília, né, na Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério que tinha uma política pública definida de educação popular, claramente definida, era o Ministério da Saúde, né? Tinha um departamento de educação popular e saúde, tinha uma equipe de educação popular em saúde, né? Tinha recursos para fazer formação em educação popular. Então, é uma área bastante consolidada do desenvolvimento do trabalho de educação popular. Agora, a tua pergunta é sobre experiências, né, atuais, nesse período aí de pandemia, né? Eu penso que muita coisa, né, se pode desenvolver a partir desse momento, né? Eu acho que toda experiência, né, que a população está tendo, né, de apropriação, né, de um conhecimento a respeito, né, a respeito do que é uma pandemia, do que é o coronavírus, do que é a questão sanitária, né, da relação entre a questão sanitária e as outras condições de vida, do que é o SUS, né, das suas contradições, das suas limitações. Tudo isso, acho que é matéria, assim, para programas de educação popular, para programas de educação em saúde, né, certamente de uma riqueza muito grande, né? Eu não tenho acompanhado mais de perto coisas que eu posso te dar exemplos específicos nesse momento, né? Mas eu sei que existem, que estão sendo desenvolvidas, né? Eu sei que no âmbito da Abrasco, por exemplo, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, têm sido desenvolvidas muitas experiências, junto à Universidade Federal da Paraíba, tem muitas experiências sendo desenvolvidas, né? O resto eu vou deixar para o Cândido. Tudo bem.
Tá, eu vou rapidamente, né, por causa do nosso tempo. Emília, obrigado pela sua questão. Eu até estava aqui esboçando uma crônica sobre pandemia vamos dizer, do Covid, do coronavírus, e a pandemia da fome. E, claro, ela surge num debate mais vindo da ONU hoje em dia, mas você tem razão que essa é uma questão extremamente presente, nunca foi de todo resolvida, mas era uma questão extremamente forte já, em particular naquela época, né? Ela se levantava com força, enfim, toda a reflexão do nordestino, do nosso Castro, né? Enfim. Então, eu acho que sim, que nós temos, que essa questão deve ter determinado muito a escolha de Angicos, Paulo Freire, como, vamos dizer, porque ele era um homem de praxis, ele só sabia escrever refletindo práticas. Ele não era orientado por dogmas. Essa questão, né, que quem está tocando todo o tempo. E ele precisava praticar para mostrar, assim, para até se convencer de que é assim mesmo, né? E eu vi um documentário outro dia sobre essa comunidade de Angicos, que era dos mais raladas, né, que havia aí no panorama. Eu conheço mal o Nordeste, né, mas, enfim, meu conhecimento até maior é sobre Bahia, né, que eu andei fazendo umas avaliações no interior da Bahia, enfim. Mas a questão da emancipação, ele dizia, passava pela consciência, porque uma coisa é a pessoa aceitar aquilo como uma fatalidade. E se há uma coisa que Paulo Freire nunca aceitou, nada é uma fatalidade. Né? Nós só somos humanos se somos sujeitos de ação transformadora. E essa ação transformadora das adversidades ou frente aos desafios, ela tem que vir de nós. Claro que nós não vamos resolver todas as coisas, mas nós é que fazemos as coisas começarem a se mover. Né? Isso me faz relação direta com a questão que a Maria Alice pôs da saúde. Por exemplo, saúde é um bem comum. Bom, fome, ou seja, a alimentação, ela é determinada socialmente, se a gente tem condições ou não. Mas é uma questão de saúde, né? Saúde, um bem comum, de vida. Aí a gente diz, o Estado devia prover. É o Estado que devia garantir, ou nós, cidadãos, devemos garantir que o Estado garanta, que o Estado assegure quando precisamos. Porque se é um bem comum, é nós que devemos definir as regras e não o Estado as regras. Eu estou só radicalizando a questão para dizer, é comum quando nós temos consciência de que é comum e democraticamente estabelecemos em que condições esse bem deve ser tratado. E nós, durante a pandemia agora, como também na questão da fome, a gente descobriu, ou nós tomamos a iniciativa, eu estou falando isso a partir do IBASE, onde estava o Betinho com a iniciativa da Ação da Cidadania contra a Fome. Vamos dizer, a coisa não é que se inventou a fome, se inventou a ação da cidadania para enfrentar a fome. E ela foi, em certo sentido, determinante. Então, é nessa relação que eu vejo, e Betinho gostava muito de Paulo Freire. Né? Aliás, acho que ele trabalhou no Ministério, na equipe do Paulo Freire, lá antes da ditadura, porque os dois andaram por lá. Né? Paulo Freire achou responsável pelo programa de alfabetização e Betinho, não sei que cargo tinha exatamente, era um jovem, né, vindo da ação católica, também da mesma inspiração, né, desse cristianismo de esquerda, que foi muito forte na época no Brasil, etc. E muito importante ao mesmo tempo. Né? Mas o que eu quero resgatar é que se a gente pensa assim, nós temos sempre uma interrogação
por que certos sujeitos estão nessa situação e quanto a gente o quanto a gente está precisando desenvolver junto uma forma dessas pessoas se sentir integradas para cima. A emancipação, esse conceito que a gente está trabalhando aqui, é ter capacidade de exprimir qual é a sua angústia, a sua dor, seu sofrimento, o que lhe é negado como direito, né? Mas para expressar isso, você tem que se sentir sujeito disso, né? Senão não dá. Então, é um pouco a perspectiva que Paulo Freire se coloca, e acho que os movimentos populares se colocaram, e que tiveram, que o Pedro Pontal lembrou, uma importância fundamental aqui no Brasil e na região, em quase maior parte dos movimentos sociais, né? Que é essa incorporação desses princípios como condição, né? Eu vou passando rapidamente, né? Acho que isso é uma questão para nós hoje, como foi, e é uma questão estrutural, né? Ligada às profundas desigualdades e da inconsistência de como nós temos economia contra a gente e não economia para a gente, por isso a pandemia da fome ou os problemas de saúde, não é uma economia para a saúde, é uma economia para vender remédio, entende? Ou é um programa de saúde que prioriza o vender saúde, o vender o remédio, o vender a cura, e não é o garantir o direito de saúde, enfim. É uma coisa, educação, enfim, essas coisas que já se disse, né? Então, eu acho que essas questões a gente precisa realmente pensá-las de uma perspectiva de Paulo Freire, né? É nesse sentido. As ações e políticas identitárias, a identidade por excelência, uma questão de emancipação social. Então, ela é uma questão chave em qualquer ação de cidadania, em qualquer ação transformadora democrática. Então, não é tanto em si a política identitária ou ações do Estado que são importantes, mas elas só vão ser consistentes se derivadas da ação cidadã cobrando isso, né? E não é por nada que essas coisas apareceram recentemente e incomodam tanto. Elas incomodam porque nelas está, de uma forma não dita, que é emancipação social, mas ela embute a ideia de emancipação social, de sujeitos que querem ser sujeitos e querem agir enquanto tal, segundo como se vê, né? Então, elas são questões fundamentais, eu não considero assim, e que tem todas elas dimensões estruturais envolvidas. Elas marcam-se, são marcas sociais, e eu não gosto da palavra assim, identitário, como se fosse menos importante, porque o debate político nosso vai dizer assim, gênero é uma questão meramente identitária, o importante é classe. Como o importante é classe? O que é essa abstração classe, né? Quando, na verdade, a realidade social se compõe de gente, brancos, pretos, homossexuais, várias formas de viver seu imaginário, sua situação, enfim, questões de identidade, vamos dizer, cultural, étnica, etc. Religiosa. Hein? Religiosa, né? Religiosa, etc. São parte, e elas são indispensáveis na formulação do que é emancipação para os sujeitos. Nós não podemos dizer que há um modelo de emancipação social. A emancipação social é um ato social, se faz coletivamente, mas depende das individualidades nesse coletivamente, porque ela é um bloco o sujeito social é um bloco de vontades forjada coletivamente. Ele
é você que se integra a um sujeito coletivo, enfim, é você, e aí esse é um gesto de emancipação social que se faz. Então, elas são, eu diria que na reflexão Paulo Freire não entra assim, né? Mas a questão da identidade, da consciência, enfim, de que se é no mundo, né? Que no fundo é isso, é central. Ela tem isso, né? E que isso se faz na ação, é a praxis, ou no diálogo com outros, ou na ação transformadora junto com outros. Enfim, é toda essa coisa, né? Bom, Regina, você tocou nas coisas que eu acho que são fundamentais, né, do nosso papo aqui. Ação com... Eu só acrescentaria assim, acho que Paulo Freire não consegue pensar a pedagogia sem ser ação pedagógica, sem ser um ato coletivo, né, de elaboração conjunta, baseado na troca, enfim, e que implica ação. Ele não é desvinculado da ação, não é? Claro que implica em ser um ato lúdico, prazeroso, e será tanto mais emancipatório se mais lúdico e prazeroso for, se mais convivência for, etc, etc. Estou falando assim da coisa assim, do ato pedagógico em si. Só que ele o pensa como um ato de transformação social. Porque, sim, é a constituição de sujeitos coletivos que se dá o processo de transformação social, que comungam princípios e valores e, por eles, tentam moldar o mundo, né? É essa coisa. Bom, então, isso tudo faz parte crer nisso e não crer naquilo, faz parte de, enfim, todas as coisas que nos marcam, né? O passado, o presente e o futuro, enfim. Tudo que recebemos e que fazemos e que deixamos para outros. Enfim, isso tudo é parte dessa reflexão. Esse pensar e agir, que não é exclusividade de Paulo Freire, né? Porque na época dele, esses movimentos de teologia da libertação, por exemplo, tinham no centro isso, e com sua autonomia também, né, de fazer. Eu cheguei a falar para árabes, muçulmanos, que o que está faltando para eles é uma teologia muçulmana de libertação. Então, eles dentro da religião, né, e não querendo combater a religião, mas dentro da religião, de significados que ela tem, do que representa construir a emancipação social, né? Que isso seria um desafio imenso para aquelas sociedades, né? E disputando isso, o pensamento mais fundamentalista, autoritário, porque isso existe em todas as igrejas. E todas as igrejas foram assim, e são assim em algum momento, né? Vamos dizer, não dá para esquecer das cruzadas, por exemplo, e da Guerra Santa Árabe hoje. Que relação tem isso? Bom, só tempos diferentes, né? Mas eles já fizeram guerra também antes. Mas, enfim, os cristãos fizeram muita guerra entre si em nome da religião, né? Então, todas as religiões têm isso, né? Então, o que é importante, voltando ao centro da nossa questão aqui, essa inspiração, e eu acho que esse é o grande legado de Freire, que acho, eu não sei onde ele está, né? Mas ele provavelmente ficaria horrorizado de uma apropriação dogmática dele, né? E não como um modo de fazer, um modo de pensar, e você pense por sua cabeça, né? É um apelo a gente usar a liberdade, mas para usar a liberdade a gente estar consciente dela, né? Saber que a gente tem essa capacidade. Enfim.
Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, Dora? Temos mais perguntas? Ué. Temos mais perguntas? Sem som, Dora. Alô? Alô, Dora? Ela vai botando. Eu estava sem som, desculpa, está me ouvindo? Ah, tá. Temos sim, temos. A Mari Rabelo, ela está aí? Mari? Sim, estou aqui. Oi. Olá. A Mari Rabelo tinha uma questão, um pedido, meio questão, meio pedido, e depois tem uma pergunta do Anderson. Não Tá sei bom. se tem mais. Porque eu tinha me inscrito, tá? Auxiliadora. Auxiliadora, desculpa, deixa eu ver aqui. Mari. Anderson. Erivelton. E auxiliadora, né? E aí encerramos, acho que com essa rodada, né? Isso, pode ser? Sim. Tudo bem. Ok. Então, primeiro, Cândido e Pedro, e todos que também estão na organização, mas Cândido também pela fala, gratidão por essa exposição, por essa troca, esse diálogo necessário, né? E o que era só um pedido de referências sobre o pensamento de Paulo Freire em relação à democracia. Se tem algumas referências que você possa dar para a gente. Tá. Obrigada. Anderson. Boa tarde, parabéns, professores, pela organização, pela exposição também maravilhosa. A pergunta assim, que me afetou nesse momento do encontro se baseia assim, dentro de uma questão de como sustentar na pedagogia emancipatória em meio ao processo de neoliberalismo, né, atual, de financiarização das coisas, ainda mais agora, nesse momento pandêmico, em que a relação virtual ela é necessária, ou parece ser necessária. Existem formas de desviar disso para que a democracia ecossocial não seja capturada pelo mercado da educação? A pergunta é meio nesse sentido. Erivelton. Muito boa tarde. Aqui é Erivelton, do interior do Maranhão, de Imperatriz. Sou estudante de História. Saudações à Imperatriz. É a segunda cidade maior do estado do Maranhão e é considerada também o portal da Amazônia. Então, mais do que uma pergunta, é um comentário, né? Porque eu vejo que, diante do atual contexto que nós estamos vivendo, né, especialmente das políticas públicas do governo federal, se vê uma grande indiferença, né? Indiferença diante da pandemia, da questão ecológica, né, da questão do trabalho, do emprego, e tudo isso tem a ver também com a dinâmica de Paulo Freire. Então, a pergunta é o seguinte: diante do avanço neofascista da política do governo federal, né, do desmatamento da Amazônia, da ameaça às comunidades indígenas, como é que nós podemos ser protagonistas e sujeitos de intervenção nestas realidades? Será que não chegou o momento de a gente resgatar mais Paulo Freire nas universidades, no ensino médio, no ensino secundário, e resgatarmos também
Chico Mendes nos movimentos sociais? Agora auxiliadora, né? E só para finalizar, a Emília colocou uma outra questão. A gente já tinha fechado, mas tudo bem, a gente fecha agora por conta do horário, tá bom? Então, auxiliadora, por favor. Boa tarde. Uma fala anterior aí, acho que a Regina fez um comentário que quem tem medo do Paulo Freire, né? E para mim, quem tem medo do Paulo Freire tem medo da transformação, porque é isso que representa Paulo Freire, né? Eu sou assistente social de formação, moro aqui em São Paulo, mas admiro o Nordeste, pois sou do Piauí. E a gente percebe que o EJA, que é um ponto crucial, um grande legado que Paulo Freire deixou, e foi essa política maravilhosa de ensino para jovens e adultos, né? E que esse desgoverno quer acabar hoje, né? Esse desgoverno neofascista, né? Tudo de ruim que se pode ter, esse governo representa aí, né? Não nos representa. Nós aqui desse grupo não nos representa jamais. Então, eu gostaria que vocês colocassem um pouco, mas também o que diria Paulo Freire em pleno século XXI, dentro de uma pandemia, e, pior ainda, o isolamento, onde a pessoa é obrigada a fazer o isolamento se ele não tem minimamente uma infraestrutura ou uma estrutura que seja para poder se manter dentro desse isolamento, né? E aí eu digo por que dessa ferramenta, o que ele diria dentro desse novo cenário de transformação que é a questão virtual, que é, quem diria nós, há 3 anos atrás, vamos dizer assim 3, mas até muito antes, a gente poderia fazer uma reunião, onde está hoje, acho que entrou quase 90 pessoas aqui hoje, que é muito importante nessa ferramenta, né? Olha só a transformação que fez na nossa vida através da pandemia, que é nos adaptar a um novo sistema, tá? Então, eu costumo dizer que precisamos trabalhar com as possibilidades, pois as dificuldades, elas já existem. Obrigada. Alô? Então, agora é a Emília, né? Oi. Oi, eu aqui de novo, professor. Uma nordestina do Rio Grande do Norte, por isso que eu falo com tanto amor de Paulo Freire, com tanto amor do meu Nordeste, embora esteja no Rio de Janeiro. Sou poti carioca. Falando sobre a questão da educação. O Davi Bogomoletsy, vocês falaram sobre se reinventar, né? Reinventar Paulo Freire. O meu trabalho é psicanálise e educação. Trabalho com o mal-estar da civilização e a pedagogia do oprimido. Então, reinventando isso tudo aí, né? Pegando o Davi Bogomoletsy, que fala sobre educação como uma questão de saúde pública. Se eu poderia falar disso e falar um pouquinho de que fome que a gente fala, né? De que fome que nós temos enquanto brasileiros. Acho que são essas questões, para dialogar mais um pouquinho. Obrigada, professor. Bom, então, com vocês, Pedro e Cândido. Cândido, você quer começar dessa vez? Posso começar, sim. Bom, sobre o que a Nery pede, né, referências de Paulo Freire sobre democracia, provavelmente você, que é teu cotidiano, digamos assim, Pedro, sim, você pode ser claro, contribuir mais que eu. A sugestão que eu diria é que toda a obra de Paulo Freire, se a gente a lê-la com a preocupação de buscar inspiração para, afinal, que democracia nós temos que praticar, toda ela ajuda, entende? Mesmo se as passagens dele não são, assim, ele não se dedicou só a isso, mas eu diria que a motivação central dele, porque na época, pensar a alfabetização, era a questão de cidadania, poder ser cidadão. Poder ser alfabetizado para poder ser cidadão.
Mas, enfim, ela está presente ao longo de tudo. Mas, especificamente, eu acho que o Pedro pode dar umas indicações melhores que eu nesse tema, né, de concretamente de democracia. Anderson, ou Erivelton, né, que falou antes, né? Não foi? Não, o Anderson. Anderson, pedagogia emancipatória em meio ao neoliberalismo. Claro, é a condição histórica que temos. Não estamos, a gente faz história e faz ação nunca escolhendo as condições, é nas condições que temos. Se estamos nisso, é nisso aqui, né? Somos, provavelmente, a minha geração em particular, viveu o período até o 80, e daí vem essa avalanche da globalização, neoliberal, etc., mas que muda muitas coisas, enfim, e que redefine muitas questões. Nós inventamos o fórum nisso, eu estou falando como uma ação coletiva e até planetária, porque é um dos primeiros eventos de dimensões planetárias que acontece, né? Como resposta ou como crítica à globalização. Então, eu digo assim, o neoliberalismo, sim, há uma forma de dominação, uma forma complexa de dominação, radical, destrutiva, eu não vou entrar em crítica disso, mas é uma condição histórica que temos, é esta que temos. Hoje, em crise, sim, mas com chance de se reinventar ainda pior, né? Vamos ser claros sobre isso. Bom, o que Paulo... E caiu. E caiu. Ele está aqui ainda. Mas ele está, mas não está. Anderson. Oi, Lili. Um beijo. Saudades. Bom, enquanto ele... Agora ele caiu mesmo. Agora ele caiu, né? E Regina também, tem um monte de gente aí. Liana Borges também estava aí, quem mais? Agora já virou festa, vamos lá. Quem sabe, enquanto ele tenta voltar, eu vou fazendo também alguns comentários. Isso. Né? Pode ser? Pode. Estamos aqui aguardando. Então, eu acho que queria, sobre a pergunta inicial da indicação, né, indicação da Mary, né? Indicação sobre democracia. Eu comparto da resposta do Cândido. Acho que toda a obra dele, se a gente for ler, que o Paulo era, né? Eu disse isso na sessão passada, né? Ele era um democrata radical, né? Então toda a sua obra é uma contribuição a essa construção, né? Agora, assim, uma abordagem, digamos, mais explícita da discussão de democracia, eu acho que assim a gente pode encontrar algumas coisas ele voltou. Tinha sumido, né? Alô? Oi, sumiu. Posso continuar? Só terminar de responder uma coisinha aqui para a Mary, aquela coisa da democracia que eu estava... Você tem que sempre tocar aqui. Você pode buscar no Pedagogia da Esperança, eu acho que tem ali contribuições específicas, no Pedagogia da Autonomia. Mas está todo quebrado o som. Pedro, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo direito. Não estou te ouvindo. Alô? Agora está me ouvindo? O som está entrando todo quebrado. Não, mas é para a gente não, Cândido. Deve ser
a sua transmissão. Ele está todo truncado, São. Mas nós estamos te ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então eu vou falando, tá? Tá, vai lá. Eu estava no Anderson, né? Lembrando que o momento histórico é esse. Nós não escolhemos viver nele, mas é nele que estamos vivendo. E num momento ainda particular dele, de extrema gravidade, de uma crise grande, e que tem capacidade, inclusive, de se reinventar pior, com mais violência, mais guerra, enfim. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas um elemento fundamental na emancipação é a gente pensar pela própria cabeça. E daí a expressão, eu uso uma expressão que temos que nos descolonizar, porque o capitalismo e o neoliberalismo colonizaram as nossas cabeças. Não só com as velhas questões, o patriarcalismo, porque são estruturais, né? O machismo, toda a história de racismo, toda a história, enfim, a exploração e a colonização, o extrativismo, etc. Mas no campo específico de valores, de ideias, o individualismo exacerbado, o ignorar o cuidado, ignorar, enfim, essas questões que com a pandemia ressurgem com grande força, a gente descobre a importância da comunidade, a importância de nos cuidar mutuamente, enfim, aí redescobre o que significa trabalho doméstico, que se sobrecarrega as nossas companheiras, enfim, daí a gente repensar isso, várias questões que são tipicamente questões ligadas à nossa emancipação para sermos sujeitos de uma transformação social. Então, eu vejo que sim, a gente tem que estar atento aos desafios do momento, mas também às possibilidades que o momento oferece. A pandemia nos faz redescobrir solidariedade, nos faz descobrir bens comuns, como a saúde, como a educação, nos faz redescobrir o cuidado, né? Que, vamos dizer, são momentos que precisamos exercer, reflexão coletiva estão fazendo isso. Mas eu vou mais além, sobre a ação política. Se nós estamos falando de enfrentar um governo, desgoverno, porque tem questões sobre isso, o Erivelton, por exemplo, lembra o avanço neofascista, etc., nós temos que pensar assim, como é que não vai sair dessa? Claro, temos que impedir o pior em termos de institucionalidade democrática, mas ninguém vai nos dar a solução se não somos nós mesmos cidadania ativa. Se eu sou radical, seguindo a inspiração freiriana, ele vai dizer, a liberdade é nós que construímos, ela não é dada. Nós temos que nos tornar sujeitos da própria liberdade. Então, ou nós inspiramos a transição necessária, ou nós definimos as condições necessárias, quais são os princípios a respeitar, ou a tendência a se reproduzir em formas de domínio, de exclusão, tudo isso aí vai voltar, né? Eu estou falando assim, até de uma coisa muito conjuntural entre nós aqui, né? Quem pode dizer o que será, digamos que a gente consiga evitar o pior com o pandemônio, aí, falando em pandemias e pandemônios, né? Vamos dizer, esse capitão maluco, né? Se a gente consegue evitar isso, não vai resolver o essencial dos problemas. Simplesmente vai botar no essencial dos problemas. Nós temos uma sociedade que produziu o Bolsonaro. Ele não é um caído do céu, né? Então, nós temos um problema no nosso seio. E isso é uma questão de quanto nós estamos sendo efetivos em nossa capacidade de impor condições à criação coletiva das condições de funcionamento da sociedade democrática, né?
É essa coisa que talvez nós esperamos demais dos outros e quando, na verdade, devíamos exercer mais o que é próprio da emancipação, que é a autonomia. A nossa autonomia cidadã de definir a sociedade que queremos. Eu não vou me estender, porque senão isso aí não vai dar, né? Mas... Auxiliadora, né? Você volta à questão que se levantou assim, quem tem medo de Paulo Freire. Eu acho que ter medo de Paulo Freire é ter medo do protagonismo cidadão. Eu estou simplificando a resposta, né? Porque todas as dimensões envolvidas nessa perspectiva de praxis educativa transformadora, vamos dizer assim, se fosse limitar Paulo Freire ao campo estritamente educacional, né? Que é uma praxis ser ação social repetir, né? Essa praxis ela é criadora de protagonismo cidadão. E, ao ser criadora de protagonismo cidadão, define agendas, define o que é direito, o que não é direito, define o que é comum, o que não é comum, define uma série de coisas. Então, o medo é que isso seja... Porque você nunca controla o que se passa nas trincheiras de resistência, porque elas estão do outro lado. E nós estamos falando de grandes massas da população em situação totalmente vulnerável, outras nem tanto, né? Mas que algo se passa aí. E o que o Paulo Freire convida é transformar isso em ação, esse algo que se passa, né? É daí que vai vir a solução e não de outro lugar. Não deixemos de ver as mentes iluminadas, que não vai ajudar muito isso, né? O que vai ajudar é esse compromisso com a humanidade, compromisso com os outros, compromisso com a busca coletiva, etc, etc, né? Bom, que fome temos? Nós temos, as nossas fomes são múltiplas, né? Para responder para Emílio. Fome de direitos, fome de ar puro, fome de, sei lá, de comida saudável, né? A gente está comendo mais veneno do que comida, na verdade, né? Fome de poder dar um abraço, né, nos amigos, na comunidade, fome de redescobrir a nossa vida, não ficar, vamos dizer, num metrô simplesmente estocado, junto, mas profundamente isolado, mas de ter mais convivência, mais, entende? Porque, vê, a gente está fazendo agora, dizendo, estamos isolados. Gozado que é uma forma social o isolamento, porque está nos fazendo pensar nessas questões, né? Então, não é isolado. Nos obrigou a ser sociais. Nos obrigou a dizer, pô, não tem saída se não for solidariedade. Não tem saída se nós não cuidarmos nós da saúde. Não tem saída. Enfim, a gente está nunca coletivamente, em nossos recantos aí, estamos tanto assim. Alguém lembrou aí, estamos inclusive usando essas tecnologias, nos redescobrindo como compartilhar essa experiência. E que é um processo exatamente freiriano, de juntos vamos elaborar então isso, vamos transformar isso em nossa pauta, porque isso é a nossa pauta, né? Tá aqui a nossa pauta, a nossa alternativa, e não esperar que alguém vai nos dar isso, não vai dar, né? Enfim, eu acho que o reinventar-se é um chamado mais amplo de Paulo Freire, reinventem-se, né? Exercendo, praticando a liberdade, né? Essa eu acho, me parece, o apelo, e que muitas vezes esquece, né? Está dentro de nós um pouco, e de nós eu estou dizendo nós como coletivo, a solução. As soluções é uma questão de nós como sujeitos coletivos, sociais, podemos construir. E ninguém vai nos dar pronta, né?
mas nós respeitando os outros sujeitos coletivos sociais que talvez tenham outras demandas, etc, etc. Por exemplo, ontem eu discutia de uma instituição sobre a sua uma prática de educação, o CECIP, né, do Rio, da imagem da comunicação em imagem, né? Eles têm 40 anos, né? Então, em torno disso, 26, acho, 35, 36, mas enfim, o CECIP, e eu dizia, nós, eu estou falando aqui num campo de nós que estamos muito nessa área, vamos dizer, por inserção social, na área de sociedade civil, universidade, ONGs, investigação, comunicação. Nós não vamos ensinar a ser cidadãos outros. Nós temos que aprender com as condições sofridas dos que vivem em territórios de negação de tudo, de fome e tudo mais, né? E dar eco a isso, porque é um compromisso, a nossa ação é um compromisso assumido coletivamente com eles, né? E esse processo é que é libertador, emancipa eles e nos emancipa dos nossos chavões, nossos dogmas, nossas coisas, né? E nos permite reconhecer nos outros inspiração, inspiração para ação transformadora. Eu retenho essas lições de Paulo Freire, que para poder viabilizar seu método foi Angicos aí Sim, no Rio Grande do Norte. Foi no camponês lá do mais ferrado possível, né? Para juntos ver que afinal tem sentido o que eu estou falando, entende? Sabe assim? Sim. E as pessoas, o testemunho que eu vi, um documentário outro dia, é impressionante as pessoas lembrando disso, né? Da importância disso, etc. Né? Mas é isso, tá? Obrigada, professor. Muito bom. Eu acho que eu vou me abster de fazer comentários sobre as questões, dada a riqueza dos comentários que o Cândido fez, né? E só completando a informação para a Mari, né? Informação bibliográfica, né? Então, onde encontrar discussão sobre democracia, fora a observação geral do Cândido, né? Então, no Pedagogia da Esperança, no Pedagogia da Autonomia e num livro menos conhecido, mas que eu considero muito importante, que chama A Sombra desta Mangueira, né? Onde ele discute esse conceito. Bem, eu queria agradecer muito ao Cândido, né? Por essa tarde tão gostosa e tão fecunda, né? De reflexões, de provocações para a gente pensar, para a gente, né, pôr nossos corações, né, e mentes aí para pensar a nossa ação, para pensar a nossa intervenção no mundo, né? E queria ver se você quer alguma mensagem final. Não, é só dizer que vocês estão me provocando todos, né? A não desistir de pensar, né? A seguir essa trilha, etc. Bom, espero poder contribuir, né? Mas eu gostei muito e é uma forma da gente também se socializar, né? Porque é com outros que vai fazer, é com todos os outros reconhecer que todos somos importantes. Então, eu agradeço muito, muito obrigado. Legal. Queria agradecer a participação de todos vocês, né, que ficaram aqui nessas quase 2 horas, né, de diálogo. Convidar vocês para a próxima quarta-feira, que nós vamos ter um encontro com o professor Gel Brito, né, para discutir as relações entre a pedagogia do oprimido e o teatro do oprimido, né? As relações entre Paulo Freire e Augusto Boal, né?
E queria devolver, então, agora a palavra à nossa querida Dora, inspiradora destas tardes freirianas. Então, gente, Cândido, muito obrigada, foi maravilhosa a sua fala. Assim, eu acho que todos nós vamos sair daqui mais inspirados, profundamente inspirados por tudo que você nos trouxe. Enfim, Pedro já é de casa, mas enfim, foi maravilhoso. E só lembrando, bom, Pedro já lembrou, né? Já o Brito semana que vem, mas essa sessão está sendo gravada, já tem a gravação do Sérgio Haddad, a gente já meio que distribuiu para algumas pessoas que pediram, mas a gente está só combinando e vai colocar no próprio site do programa de pós-graduação em educação da Unirio, no PPG Edu, lá onde ficam as notícias e onde a gente também coloca o endereço para entrar aqui na sala, a gente vai colocar as gravações lá, tá? Então, quem não pôde assistir ou que teve que sair, já vai espalhando que vai estar tudo lá certinho, tá? E para quem precisar, assim, quiser, é só pedir para o Pedro, para mim, enfim, a gente dá um jeito, mas vai estar lá, vai estar tudo organizado lá, tá bom? Então é isso. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Muito obrigada. Viva Paulo Freire. Bravo! Muito bom. Parabéns, Obrigado. Pedro, Parabéns. Dora e Valeu, Cândido. Muito bom, Ótimo. Parabéns. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, viu? Valeu, Cândido. Quase Obrigado. 100 pessoas em algum momento. E, enfim, o número não importa, mas importa, de outro lado importa. Significa que a gente está reverberando e que isso daqui vai sair, a gente vai ficar pensando, um grupo cada vez maior, a gente pensando. Antônia. Grande abraço ao Pedro e ao Cândido. Valeu, Antônia. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Cândido. Tchau. Até quarta. Quarta. Cândido, Hein? vou te convidar ainda, viu, para falar com os estudantes, viu, sobre... Tá bom. Porque a gente tem muito estudante de biologia e que lida muito com essas questões e a sua fala foi muito impressionante, assim, no sentido de trazer essa necessidade da gente pensar nos outros seres também, da gente se inserir todo mundo. Muito bem. Muito emocionante. Tá bom. Tá bom? Nos veremos aí, então. Tá. Agradece aí a família pelo apoio tecnológico, tá? Tá, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Cândido. Tchau, tchau. Muito bom, Dora. Tchau. Tchau, querida. Muito obrigada.